Olá a todos, sejam bem-vindos. Quero convidar-vos a estarmos juntos para nós podermos falar sobre como viver uma vida saudável. Este programa, Como Viver uma Vida Saudável, tem-nos ajudado bastante para nós melhorarmos o nosso estilo e o nosso modo de vida e de viver. Tem sido muito útil para mim, espero que também tenha sido útil para si aí desse lado. Então temos aprendido várias coisas que contribuem para viver uma vida saudável ou também algumas que não nos ajudam e que atrapalham a nossa vida, que nos impedem de viver uma vida saudável. E é sobre isso que eu também hoje quero falar algo que nos impede de viver uma vida saudável, que é a mentira. Todos nós sabemos que mentir não é correto. Sempre ensinamos as crianças que mentir é feio. Mas hoje em dia, mentir é algo banal. Mas, na verdade, nos impede de viver uma vida saudável. Pois mentir traz consequências prejudiciais à nossa vida. A origem da mentira provém do diabo, pois ele é o enganador e pai da mentira. Deus diz que quem ama e pratica a mentira não terá lugar no céu. Então, porque Deus, Ele preza, Ele vela pela verdade. Jesus Cristo é o caminho, a verdade. A palavra é a verdade. Então Deus trabalha a verdade. Os fundamentos do seu trono é a verdade. Então, tudo que é fora da verdade, isso vai trazer, de certa forma, causar dano à nossa vida. É prejudicial à nossa vida, nos impede de viver uma vida saudável. Deus nos dá algumas dicas, não é? De o que devemos fazer para nós aperfeiçoarmos essa parte da nossa vida. Em Efésios 4:25 diz assim: pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Não mintais uns aos outros, pois já vos despistes do velho homem com os seus feitos. Por isso, nós não devemos mentir. Nós devemos nos posicionar com a verdade. Seja qual for a situação, nós devemos sempre zelar pelo lado da verdade. Não viver uma vida de mentira. Não viver na prática da mentira. Porque Deus não se agrada disso e isso vai trazer consequências para a nossa vida e nos impede, inclusive, de nós vivermos uma vida saudável. Certamente todos nós já ouvimos falar dos 10 mandamentos e até, inclusive, nos 10 mandamentos diz para nós não mentirmos. Não dirás falso testemunho, ou seja, para nós não proferirmos palavras ou frases que são mentira. Não sei se você já conheceu alguma pessoa em que numa frase que fala diz uma verdade e todas as outras palavras são mentira. Essas pessoas se chamam mentirosos compulsivos. Então, às vezes, acaba até por ser uma doença, né? Um transtorno psicológico, obsessivo compulsivo. A pessoa habitua-se a dizer uma mentira, algo que não é verdadeiro, algo que é falso e acaba por fazer disso um estilo, um hábito de vida. Mas Deus quer quebrar isso. Às vezes podemos não encontrar o que é que está mal na minha vida, ou o que é que impede eu viver uma vida saudável. Por vezes são essas coisas pequenas que aos nossos olhos parece que não têm importância, mas têm muita importância e influência sobre a nossa vida. Então, se nós temos esse hábito de dizermos mentiras ou falarmos palavras lisonjeias, que é elogios falsos, dizermos coisas falsas que não correspondem à verdade, nós devemos parar imediatamente, porque isso nos impede de viver uma vida saudável. Deus também nos ensina em Salmo 32:2, Ele diz: bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade e em cujo espírito não há engano.
não há dolo. Ou seja, este dolo, este engano, não é? É a tal mentira, uma mentira prejudicial. A pessoa que vai mentir para enganar, para prejudicar, não é? Para atrapalhar a vida de outra pessoa. Então, Deus, Ele vai olhar qual é a intenção do nosso coração. Então Ele diz que abençoados e bem-aventurados são aqueles que no seu coração não têm o propósito de enganar ninguém. Até porque nós às vezes podemos dizer alguma mentira, mas Deus vai olhar para o propósito do nosso coração. Porque nem toda a mentira é pecado, como se costuma dizer, mas só a que for para prejudicar ou enganar com maldade. Existem alguns casos ou algumas exceções em que não podemos considerar a mentira como pecado, como, por exemplo, vamos fazer uma surpresa a alguém, não é? Vamos ter que omitir algumas informações ou mentir, mas essa mentira aqui não é pecado porque é em prol de algo bom. Então, o que Deus condena é a intenção de prejudicar, o engano, não é? Enganar, mas com maldade, não é? Então, mas esta mentira, não é algo para prejudicar. Então, não é pecado esse tipo de mentira. Ou evitar um problema maior. Ou seja, há exceções, consoante qual é o propósito daquilo que nós vamos dizer quando não falamos a verdade. Não é? Então Deus vai analisar a intenção do coração, é que conta. Deus vai examinar isso. Mas devemos sempre ser apologistas da verdade, somente a verdade e nada mais que a verdade. Até porque nós encontramos algumas passagens na Bíblia, uma história no Novo Testamento, que Ananias e Safira, eles mentiram ao Espírito Santo e não tiveram um final muito feliz. Então, nós devemos deixar essa prática da mentira. Nós devemos deixar esse hábito de viver uma vida de mentiras atrás de mentiras. Nós devemos procurar sempre a verdade e às vezes nos posicionar na verdade nem sempre é fácil, mas Deus vai honrar, Deus vai contribuir isso em benefício, em bênção para as nossas vidas, para nós podermos viver uma vida saudável. Até porque nós podemos mentir, mas saiba que Deus, Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então, Deus é impossível que Ele minta, porque Ele é verdade. Mas nós, humanos, podemos, às vezes, nos descuidarmos de termos essa tendência de tropeçar na mentira. Mas que Deus nos ajude a que nós possamos ser zelosos da verdade e vivermos sempre na verdade. Até porque, em 1 de Pedro 3,10 diz: porque quem quer amar a vida e ver os dias bons, refreie a sua língua do mal e os seus lábios não falem engano. Então veja, olha aqui o segredo. Para nós vermos os dias bons, para nós amarmos a vida, sermos felizes, vivermos uma vida saudável, vivermos dias de alegria, dias agradáveis. Então, olha aqui o segredo, refrear a nossa língua do mal e os nossos lábios não falarem engano. Ou seja, nós não vivermos na mentira, não falarmos mentiras, não falarmos alguma coisa que possa ser considerado engano ou que seja algo de mal. Então a mentira não é algo bom, nem para nós, nem para as pessoas que estão ao nosso redor. Por isso, se nós analisarmos isso na nossa vida e tivermos isso em consideração, tivermos esse cuidado de melhorarmos os nossos caminhos, as nossas ações, de corrigirmos essa parte da mentira na nossa vida, e isso é extremamente importante para nós vivermos uma vida saudável. Por hoje é tudo. Adeus e mantenham-se saudáveis.